Fala meus queridos, tudo tranquilo, tudo beleza? Felipe Pena aqui e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão sobre movimento retilíneo uniformemente variado, muito interessante de física aí para você que está estudando para vestibular ou está estudando para prova na sua escola, tá bom? Então vem comigo e vamos resolver aqui juntos essa questão. O guepardo é um dos animais mais velozes da natureza. Ele é capaz de chegar a uma velocidade de 72 km por hora em apenas 2 segundos. Supondo que ele corra em linha reta e que a velocidade varie uniformemente, determine. Então, sempre quando você vai fazer uma questão de física ou de matemática também, você tem que anotar os dados que a questão te fornece. Então, o que a questão forneceu aqui pra gente? Aqui, ó, como dados, tá bom? Ele deu que a velocidade final, né, que ele chega, então a velocidade final é de 72 km por hora, certo? O tempo que ele leva para chegar a essa velocidade é de 2 segundos. E olha que interessante, ó. A gente tem que entender o seguinte. Aqui a velocidade está em quilômetros por hora. E aqui a gente tem segundos. O que eu poderia fazer? Eu poderia converter segundos para horas, mas eu prefiro converter quilômetros por hora para metros por segundo. Então aqui a gente tem que lembrar o seguinte, ó. Quando você tem aqui, ó, quilômetro por hora e você tem aqui metro por segundo. Quando você vai converter de quilômetro por hora para metro por segundo, você vai dividir por 3,6. E quando você vem de metros por segundo para quilômetro por hora, você vai multiplicar por 3,6. Então a primeira etapa é dividir 72 por 3,6, só para eu conseguir colocar em metros por segundo. Então aqui, ó, tem uma casa com a vírgula, uma casa decimal, você coloca um zero aqui, então coloca um zero aqui. Então é a mesma coisa que dividir 720 por 36. Então aqui 72, 36 cabe duas vezes, certo? Porque 2 vezes 36, 72. Resta o zero, desce o zero aqui. 36 vezes quando é zero? Zero, né? Então a gente sabe que 72 km por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Tranquilo. Então a partir disso a gente já organizou os nossos dados e a gente vai resolver aí a questão A e a questão B. São duas questões aí para a gente resolver. Então a A está pedindo a aceleração do guepardo. Então o que eu vou fazer? A gente tem o seguinte, ó. A gente tem a velocidade final, o tempo, e a gente quer saber a aceleração. Se ele é capaz de chegar a uma velocidade de 72 km por hora em apenas 2 segundos, a velocidade inicial desse guepardo é zero. Então ele vai de 0 a 20 metros por segundo. Então aqui, beleza. Então qual equação a gente vai utilizar? A gente vai utilizar velocidade final é igual a velocidade inicial, ou VI, né? Mais a aceleração vezes tempo. Então a velocidade final é 20, a velocidade inicial é 0, a aceleração a gente quer descobrir e o tempo é 2. Então fica 2A, que é 20, nosso A vai ser 10. Aqui você tem que tomar muito cuidado, tá bom? O que é a aceleração? É a variação da velocidade em função do tempo. Então se a velocidade é metros por segundo e o tempo é em segundos, essa aceleração sai em metro por segundo ao quadrado. Então a alternativa A a gente já resolveu aqui. A resposta é 10 metros por segundo ao quadrado. Agora quando a gente vai resolver a B, olha que massa. A B fala assim, a que distância, né? A distância que o animal precisa correr para chegar a esta velocidade. Então vamos utilizar o seguinte, a gente pode utilizar, por exemplo, Torricelli, que é o seguinte, ó. Velocidade final ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Então a distância seria o ΔS. Então V final ao quadrado é 20, né? 20 ao quadrado, 0 ao quadrado, mais 2 vezes A, que é 10, vezes ΔS. V0 é a mesma coisa que VI, tá bom? Então aqui, a gente tem que isso daqui vai dar 400. 400 igual a 20, ΔS, você consegue simplificar aqui. Então você encontra que o ΔS é 20, 20 o quê? 20 metros, já que a gente está trabalhando a velocidade em metros por segundo e o tempo que a gente está fazendo por segundo.
Então a gente encontrou que o ΔS é 20. Por que a física é muito interessante, a matemática também, eu gosto bastante dela? Você tem várias formas de resolver. Você poderia resolver essa letra B usando a seguinte equação. Posição final é igual a posição inicial mais V0t mais aceleração tempo ao quadrado sobre 2. Quando você faz S, que é a posição final, menos a posição inicial, isso é nada mais nada menos que o ΔS que a gente tem aqui. Então essa equação é a seguinte: ΔS é V0 vezes t mais A vezes t ao quadrado sobre 2. Então ΔS vai ser a velocidade inicial aqui, que é 0, então 0 vezes t, isso tudo aqui vai ser 0. A aceleração é 10, né? O tempo é 2 ao quadrado sobre 2. 2 ao quadrado é 4, então 10 vezes 4 sobre 2. 40 sobre 2, você encontra os mesmos 20 metros, tá bom? Então a gente resolveu a alternativa B de duas maneiras diferentes. A primeira utilizando o Torricelli e essa daqui é a equação do espaço, beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like e também se inscreva aqui no canal para ajudar a gente a bater nossa meta de 8.000 inscritos, beleza? Valeu e até a próxima.